Ora, muito boa noite a todos. Se calhar começo por, aliás, cumprimentar o nosso, o nosso convidado, o Dr. Pedro Duarte. Já vou passar a uma breve apresentação dele. Primeiro, dizer-vos a quem nos está a acompanhar que é um gosto começar neste dia 9 de junho a primeira das Tomorrow Talks. Portanto, como sabem, a Tomorrow Summit, que teve como objetivo, aliás, desde o seu início, ser uma conferência que falava de inovação, tecnologia e a ligação da Academia do Porto, no caso, com a sociedade e com a região do Norte, começou há 3 anos. Portanto, este ano iria para a sua terceira edição e, por consequências que todos nós conhecemos, derivadas da pandemia da Covid-19, este ano a FAP optou por fazer um modelo diferente, um modelo inovador e fazer a primeira Summit online em Portugal. Portanto, e estas Tomorrow Talks visam mesmo começar a road para a Tomorrow Summit, portanto, que este ano se foca nos 10 desafios para a década, portanto, onde é que nós estaremos daqui a 10 anos, que 10 desafios teremos que enfrentar, e hoje começamos com a primeira delas, e vamos falar de skills ou competências digitais. E para isso temos connosco o Dr. Pedro Duarte. Ele é um jurista e político português, nasceu no Porto, estudou no Porto, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e tem um mestrado em Economia pelo ISEG. O Dr. Pedro Duarte, entre 98 e 2002, liderou a Comissão Política Nacional da Juventude Social Democrata e entre 99 e 2009 foi deputado à Assembleia da República, também pelo Círculo do Porto. Ainda enquanto deputado, presidiu a Comissão Parlamentar da Juventude e do Desporto entre 99 e 2001 e entre 2002 e 2004 a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. Eu diria que não podia estar mais apropriado para falar com a FAP sobre estes temas. Foi ainda secretário de Estado da Juventude do 16º Governo Constitucional, chefiado por Pedro Santana Lopes, e foi ainda, em 2016, o diretor de campanha da campanha presidencial do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou por ser eleito à primeira volta para Presidente da República. No campo profissional, desde 2011, diretor de Corporate Affairs da Microsoft Portugal. E eu creio que com este currículo está mais qualificado para falar connosco hoje sobre skills, sobre as competências digitais e o que elas podem significar para a próxima década, se são assim tão importantes como se diz e se forem tão importantes como se diz, se nos estaremos a preparar enquanto Portugal, enquanto nação, para o futuro. E antes, se calhar, da primeira questão, eu até fazia aqui uma introdução, dizer que, de facto, as skills têm representado um desafio para a Europa, no sentido em que talvez a economia altamente industrializada que fez crescer as potências europeias, nomeadamente a Alemanha, se calhar começou a ser tem dificuldade em rivalizar-se com o que será o Silicon Valley e todo o ecossistema tecnológico que apareceu do outro lado do Atlântico nas últimas décadas. E a verdade é que as tecnologias de informação e comunicação, ou as TIC, fazem parte do que são as cibercompetências, e as cibercompetências, pelo menos no que é o programa, ou pelo menos os planos desta equipa do Comissariado Europeu, e mesmo o que é a própria Agenda Digital para a Europa, fazem parte são indicados por eles os objetivos ou as formas de conseguirmos, de facto, aumentar a competitividade, a produtividade e mesmo melhorar a empregabilidade do que é a workforce, principalmente dos jovens. E acho que talvez, se tivermos tempo, falar a importância disto no que é a população jovem seria muito importante. Ainda assim, sendo um tema que é, dentro dos possíveis, amplamente discutido, e a sua importância é, de forma geral, reconhecida, continua a haver muita escassez de skills, pelo menos a realidade e de todos os relatórios que se vão vendo sobre o que é a expectativa do tecido empresarial, pelo menos do que querem que seja as qualidades dos seus empregadores e entre o que é as qualidades dos estudantes, pelo menos dos recém-formados. Ou seja, neste momento o que nós temos é uma escassez de oferta, há um crescimento, segundo dados mais recentes, de 4% ao ano da procura por, por, por força de trabalho, por mão de obra altamente qualificada nestas áreas, e a verdade é que
continua a haver um déficit. E eu gostava, a primeira questão que eu faria, que era o Dr. Pedro Duarte, tem a ver com, pelo menos, o Fórum Económico Mundial, que tem feito um trabalho extraordinário nesta área e no que é o antever o que será o emprego do futuro, diz que, de facto, há 7 áreas onde a workforce está cada vez a mais mudar e o shift é maior. São elas a saúde, os dados e a inteligência artificial, a engenharia, a computação em nuvem, a economia verde, as pessoas e a cultura, o desenvolvimento de produtos, as vendas, o marketing e o conteúdo. Estas são as 7 principais áreas onde vão emergir, segundo eles, 96 profissões de futuro. Ou seja, e a ADECO, que é uma reconhecida empresa de recrutamento internacional, diz que entre 75% e 85% das profissões que serão mais procuradas dentro de 10 anos não existem. Portanto, a pergunta que eu lhe deixava era, perante isto, nós estamos a conseguir preparar os nossos jovens para o que são os empregos do futuro? E se essa preparação passa tanto pelas skills, pelas competências digitais, ao ponto de nós daqui a 10 anos deixamos de discriminar a parte do digital e passarem a ser só competências. Portanto, esta era a primeira pergunta que eu lhe deixava e agradeço mais uma vez a amabilidade em ter aceito o nosso convite. Boa noite, Marcos, e a todos os que nos estão a acompanhar. A primeira palavra, não há nada para agradecer, pelo contrário, é que agradeço a vossa gentileza de me terem convidado, que é com muito gosto que aqui estou. Eu tive no Tomorrow Summit, ainda na versão anterior, tive a oportunidade de participar e ver a dimensão e o mérito do evento, e portanto é com muita satisfação que aqui estou, não é? Tentar, no fundo, ajudar a que todos pensemos conjuntamente. Que nesta área, como noutras, eu também não tenho respostas absolutamente categóricas nem fechadas, e portanto acho que o que interessará mais é nós pensarmos todos um bocadinho, e eu, naquilo que puder, modestamente, vou tentar ajudar-vos a pensar sobre o assunto, não é? E depois cada um de nós tirar as suas conclusões, não é? Eu acho, Marcos, que a tua primeira questão é muito interessante e pertinente, e acho que toca numa área que nos deve preocupar, evidentemente, a todos. Mas o primeiro, como premissa, eu acho que tenho que perder aqui 1 ou 2 minutos apenas para dizer-vos que os tempos que estamos a viver são de enorme incerteza. As mudanças estão a ser muito bruscas e, portanto, não há ninguém que tenha uma bola de cristal e que possa dizer, bom, o que vai ser importante e as profissões vão ser estas no futuro e o caminho e as competências vão ser aquelas, e, portanto, a formação e a qualificação e os cursos deve ser um qualquer determinado, não é? Se alguém nos começar a vender este discurso, digamos assim, desconfiem, porque isso, hoje em dia nós, de facto, não temos, objetivamente, dados suficientes para poder perspectivar o que aí vem. Tem a velocidade com que o futuro vai acontecer. E digo isso por um conjunto de razões, porque, de facto, as alterações, como é evidente, a humanidade, desde que começou a existir, que está a evoluir e está a mudar. E, portanto, o facto de estarmos em mudança, o mundo estar em mudança, não é uma novidade, não é? Sempre aconteceu e, se tudo correr bem, sempre acontecerá. É sinal que estamos a evoluir, não é? A questão é que nunca o mundo mudou de forma tão rápida, ou melhor, mudou tanto em tão pouco tempo, no fundo, portanto, de forma tão rápida, não é? Como agora. E, portanto, aquilo que se calhar noutras alturas demorariam décadas, agora está a demorar semanas. E isto, evidentemente, introduz um conceito de incerteza gigantesco no que estamos a perspectivar. E vou-vos apenas dar um exemplo, porque provavelmente todos terão ouvido já dizer isto, esta contabilidade, digamos assim, que é feita, que nos mostra que o número de dados que temos hoje disponíveis, e, portanto, que é produzido a cada 2 anos, é exatamente o mesmo, dados digitais, não é? É exatamente o mesmo que produzimos em toda a história da humanidade para trás. Isto é, o número de dados disponíveis duplica a cada 2 anos, basicamente. Isto está a acontecer isto já desde há vários anos. Isto é o que normalmente se chama um crescimento exponencial, que contrapõe com aquilo que é um crescimento linear, digamos assim. E nós, nas nossas... a nossa mente, digamos assim, está formatada para pensamentos lineares, para evoluções lineares. Mesmo aqueles que nos consideramos, se calhar, mais futuristas, mais visionários, que gostamos de pensar no futuro e perspectivar o futuro, o nosso quadro mental é linear, não é exponencial. Não é? E, portanto, nós temos muita dificuldade em perceber o que está a acontecer.
há um exemplo que costuma ser dado, se calhar já alguns pensaram nisso ou ouviram falar disto, que é a regra dos 30 passos, como costuma dizer. Isto é, se nós pensarmos e perguntarmos, para percebermos a diferença entre o linear e o exponencial, não é? Nas nossas cabeças, não é? Se nós pensarmos em cada um do local onde está cada um de vocês agora, não é? E pensarmos, ok, se eu der 30 passos lineares, e portanto se andar 30 metros, vamos calcular que cada passo é sensivelmente 1 metro, não é? Se eu der 30 passos lineares, até onde é que eu chego? Eu acho que é relativamente fácil nós conseguirmos imaginar isso, não é? Eu, por exemplo, no sítio onde estou, talvez consiga sair de casa, atravesso, saio do prédio, atravesso até o outro lado da rua, eventualmente, um bocadinho mais. Portanto, eu consigo perspectivar mais ou menos. E cada um de vocês fizer este exercício também consegue perceber, não é? Mas se eu vos disser agora que vou-vos perguntar até onde é que acham que chegam se derem 30 passos exponenciais. Isto é, cada vez que dão um passo, duplicam no seguinte. Portanto, andam 1 metro no primeiro passo, 2 metros no segundo, mais 2 metros no segundo passo, mais 4 metros no terceiro, mais 8, etc. Não é? Continuar por isto. Não é? E dão na mesma os tais 30 passos, mas são 30 passos exponenciais. E se eu vos perguntar até onde é que acham que chegam, isto evidentemente para quem não fez as contas, não é? Portanto, ou quem não conhece ainda esta história, digamos assim, ou esta pequena história, é interessante. Hoje nós não temos condições neste meio por termos uma interação muito grande, não é? Mas eu, quando isto é feito presencial, eu às vezes pergunto um bocadinho a uma ou duas pessoas ou três que estão na plateia, não é? E as pessoas são um bocadinho, quer dizer, quando é no centro de Lisboa, às vezes dizem, eu chego ali até à Expo, aqui no Porto alguns dizem os mais ambiciosos chegam até Vigo, não é? Até à fronteira, há de tudo um bocadinho, não é? Outros que chegam a Rio Tinto, outros chegam a, pronto, há um bocadinho de tudo, não é? Porque nós temos dificuldades. Mas a resposta é fácil, quer dizer, está feita, não é? Para quem fazendo a conta, não é? Nós conseguimos dar, com 30 passos exponenciais, nós damos 26 voltas à Terra. Portanto, isto é para terem uma noção de que, para nós, mesmo quando achamos que estamos a ter um pensamento exponencial, provavelmente estamos muito longe disso. Isto só, e desculpem ter feito este pequeno parênteses inicial, mas é apenas para percebermos que a evolução está a ser feita de tal ordem que é quase, é tempo perdido. Nós agora estamos a tentar imaginar qual vai ser a profissão, as profissões daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Não é caminho, porque é um exercício que pode ser interessante do ponto de vista da prática, da experiência, da reflexão, mas que não tem nenhuma base sólida para ser concretizada. As mudanças estão, de facto, a ser muitíssimo rápidas e vão crescer deste ponto de vista, cada vez vão ser mais rápidas. Não é? É os dados que temos hoje. Portanto, eu acho que faz mais sentido nós olharmos para aquilo que é, a pergunta do Marcos, não é? Como é que nos preparamos para o futuro? Não necessariamente porque é que nos preparamos para uma determinada profissão. E aí eu acho que nós não estamos no sítio certo, não é? Porque, de facto, o nosso sistema de formação, o nosso sistema de ensino, está feito no tempo em que nos preparávamos para uma determinada profissão, não é? Ou para um determinado setor, até que fosse, não é? E, portanto, está muito longe disso, não é? O World Economic Forum, por exemplo, publica todos os anos aquilo que eles chamam os top skills, não é? As 10 competências mais importantes, não é? Para aquele ano, não é? E é um exercício que eu gosto de fazer porque me lembrei disso quando vi as deste ano, não é? As 10 top skills para este ano são, a primeira é, isto está em inglês, mas eu estou a ler aqui, mas vou tentar traduzindo. A resolução de problemas complexos. Primeira skill que é valorizada. Segunda é pensamento crítico. A terceira é criatividade. Quarta é gestão de pessoas. A quinta é coordenação com outros. Portanto, trabalho em equipa, digamos assim. Sexto é inteligência emocional. Sétimo é avaliação e capacidade de decisão. Oitavo é orientação para o serviço. Nono, negociação. E, finalmente, o 10º, flexibilidade cognitiva. Portanto, capacidade de adaptação, aquilo que nós em português escorreitos chamamos de desenrascanço, não é? É essa a 10ª. E agora pensem nestas 10 competências que eu vos disse e pensem naquilo que é o sistema de ensino português. A escola, desde que são miúdos quando frequentavam o ensino básico, o secundário, eventualmente no superior, embora o superior por vezes já seja um bocadinho diferente, felizmente, há mais autonomia para as instituições, os próprios professores têm outra margem de manobra, digamos assim, mas aquilo que é o currículo que é formatado em termos nacionais, que se nota mais no ensino básico e secundário, olhem para estas características de resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, inteligência emocional, negociação, flexibilidade cognitiva, etc. Pensem nisto e olhem para o sistema de ensino. É que para mim, pelo menos do meu tempo, eu sou um bocadinho mais velho, se calhar, a generalidade, pelo menos dos estudantes da academia, né, do Porto decididamente, não sei da audiência,
aquilo que eu posso afirmar é que, claramente, aquilo que me ensinaram na escola foi exatamente o oposto de tudo isto. Portanto, que eu não devia ter pensamento crítico, devia aprender bem a estudar a matéria e memorizá-la o mais possível. Criatividade nem pensar, porque eu tinha que responder nos exames e nos testes àquilo que me era explicado, e se eu eventualmente fugisse de alguma maneira estava a falhar, porque não era suposto responder daquela maneira. Não é? Gestão de pessoas, coordenação com outros, trabalho em equipa, passou basicamente ao lado, eventualmente os trabalhos de grupo um bocadinho forçados, às vezes no ensino superior, mas não mais do que isso, não é? Inteligência emocional não existe, desse ponto de vista não é valorizado, nem avaliado, nem ensinado, não é? Etc, etc. Não vou entrar mais em detalhe, mas para perceberem que é exatamente o oposto daquilo que são os skills necessários, não é? Portanto, eu acho que era muito importante que, desse ponto de vista, houvesse aqui uma mudança de chip, digamos assim, rapidamente, para nos adequarmos àquilo que são as necessidades dos novos tempos. Não é? Portanto, Marcos, para já era isto, para esta primeira Muito resposta, que já demorei bem. mais um bocadinho. Eu acho que posso sublinhar tudo o que o doutor disse, até porque. Marcos, vou pedir que não me tratem por doutor, mas Muito tu e bem. os outros, não é? Mas sou Pedro e, portanto... O Pedro, então tudo o que o Pedro disse, eu acho que eu posso sublinhar isso tudo. E pegando na lógica de que continua tudo igual desde o tempo em que o Pedro esteve na escola para agora, a verdade é que nós também continuamos a ver quadros de giz nas escolas, continuamos a ver que quem se limita a perceber como é que funciona um computador ou como é que funciona um website são os engenheiros informáticos ou os engenheiros eletrotécnicos, e continuamos a perceber que pouco mais, para além do ensino secundário, a matemática e as competências de gestais também pouco são ensinadas. E depois, também as outras competências, que são muitas delas as que foram elencadas pelo Pedro, por causa na lista do Fórum Económico Mundial, que são as chamadas soft skills, e que começam já a ser de uma forma muito resistente, mas já começam a ser inseridas em algumas situações de ensino superior. Levanta sempre uma questão que eu próprio me deparo com ela, que é: não será que quando nós estamos sempre a falar do que são as competências digitais e onde se enquadra tudo aquilo que eu disse para trás, não estamos a favorecer, ainda que involuntariamente, as chamadas carreiras STEM, ou seja, as ciências, as matemáticas, a tecnologia e a engenharia, e podemos estar de alguma forma a segregar o que são as outras áreas, nomeadamente as humanidades? Ou será que o caminho é exatamente o oposto, que é nós conseguimos incluir um bocadinho de cada uma destas carreiras nas áreas que por norma não as têm, porque vão passar a fazer parte do nosso cotidiano? Se calhar perceber se Pedro tem alguma opinião sobre isto, se concorda, se discorda, e ver se continuamos também a tirar aqui mais algumas ideias. Certo. Sim, e há pouco não respondi muito também a uma questão que levantaste logo no início o que é que serão as skills, digamos assim, que é um conceito relativamente vasto, não é? E eu diria, simplificando um bocadinho, mas acho que é o que consigo abranger aquilo que é mais importante, dividiria isto em 3 tipos de competências que o mercado está a precisar e vai precisar nos próximos tempos. Um primeiro que não se aplicará tanto a uma geração mais nova, mas se aplica a outras gerações, que é os conceitos que podemos chamar de literacia digital básica, não é? Portanto, são skills, vamos pôr umas aspas nisso, mas são skills que são necessários que para termos uma sociedade evoluída nós precisamos ainda no nosso país também de incrementar muito. Nós não podemos excluir gerações, digamos assim, porque têm se calhar 50, 60 anos e que ainda podem acrescentar muito valor à economia e à sociedade em geral e não podem ficar excluídas. E, portanto, é muito importante olhar para isso também. Eventualmente também em classes menos favorecidas, digamos assim, também se calhar até em gerações mais novas. Portanto, primeiro vetor, skills básicos, digamos assim, skills digitais básicos. O segundo, que eu diria que é uma especialização nas áreas tecnológicas, onde vai ser necessário, tu disseste, nos próximos anos, no curto prazo, pelo menos, nós sabemos que vamos precisar de muitos quadros. Há vários estudos que o dizem. Eu sei, não só pelos estudos, mas pela experiência própria na Microsoft, nós estamos com dificuldades em contratar pessoas que são analistas de dados, que são engenheiros informáticos, que são engenheiros de computação, etc. Estas áreas mais técnicas, vamos dizer assim, onde, de facto, nós prevemos que vamos precisar de muita gente no futuro. Nós sabemos que o mercado português, os nossos parceiros, nós temos, 3.000 empresas parceiras só em Portugal, da Microsoft, e é de lá também vem esse feedback. Não há gente, quer-se contratar pessoas e não há as pessoas no mercado.
Isto tende a agravar nos próximos anos. E, portanto, vai haver um bolo, digamos assim, em que se calhar aí são as tais competências STEM, como tu disseste, não é? Que vão ser mais valorizadas, admito que sim, são competências técnicas específicas. E em que, dado o atual estado de mercado, há muita procura por esse tipo de quadros. Não é? Depois há o terceiro, que eu acho que é o grosso da população, a maior parte da população, que vai ter que ter uma vocação, se quisermos, uma apetência para as questões digitais e, portanto, para e-skills, digamos assim, mas que não têm que ser necessariamente especialistas, nem programadores, nem codificadores, nem analistas de inteligência artificial, ou não estamos a falar a esse nível. Não. Estamos a falar aqui de pessoas que, em diferentes atividades, seja qual for o que vá desempenhar, vai ter que ter uma sensibilidade para a utilização da tecnologia do digital. Não. Mas se quisermos quase mais na base do utilizador, como é evidente, e depois, quando muito, não encontro o termo português direto, mas do design, da concepção, digamos assim, de operações, de estratégias, seja do que for, do ponto de vista digital. Portanto, ter esse tipo de sensibilidade. Mas isso vai valer para tudo, para todas as áreas. Quer dizer, quem estiver a gerir um hotel na área turística ou quiser lançar um negócio em que precisa ter, em que sabe que o e-commerce vai ter que ter um papel importante. Seja no que for, na agricultura, perceber que hoje em dia a sensorização, o Internet of Things, etc., é fundamental para poder, de facto, rentabilizar o mais possível a sua atuação na própria agricultura, etc., etc., etc. Portanto, em qualquer área de atividade, vai ter que se ter estes tais skills que se calhar não é uma especialização, não estamos a falar de engenharias necessariamente, mas as pessoas têm esta capacidade de usar o digital como sendo uma mais-valia para o seu negócio, para a sua atividade, para a sua função. Seja qual é o que estejam a desempenhar. Depois, um último ponto sobre isto ainda, que tem a ver com a questão das humanidades, que me parece importante. Eu aí talvez valha a pena dar o exemplo da Microsoft. Não é? Porque a Microsoft é uma empresa que vocês sabem global, não é? Das maiores empresas do mundo nesta altura e que nesta área está bastante avançada, não é? Estará nos top 3, 4 não é? Globais nos últimos anos e que tem a obrigação, por essa razão, tem a obrigação de estar a perspectivar um bocadinho o que aí vem e estar um bocadinho à frente. E é uma empresa eminentemente tecnológica. Não é? Nós não temos contratado nos últimos anos, ou melhor, temos contratado nos anos, crescentemente, cada vez mais, pessoas que são formadas em música, em história, em geografia, em filosofia, em teologia, e, portanto, cada vez temos mais pessoas que não são da área de engenharia. Isto pode parecer estranho, mas eu vou usar só um exemplo, e desculpa, Marcos, demorar um bocadinho nas próximas respostas, prometo que vou ser mais curto, mas esta talvez seja interessante dar-vos este dado. Há um estudo que a Microsoft fez internamente, que não é um estudo muito científico, é uma pequena amostra, não é? Sobre os principais valências que foram, ou principais características, ou skills, se quisermos, foram valorizadas nas pessoas que foram contratadas no último ano na Microsoft. Como digo, é uma amostra pequena, mas vale o que vale, mas pronto, tem o seu quê de interessante. E escolheram-se 5 características. A primeira não está por ordem, foram 5, não está hierarquizada, digamos assim. Uma delas é self-leadership, portanto, autoliderança. A pessoa ter capacidade de ter um propósito, não é? Ter um sentido para a sua vida, um compromisso, digamos assim. Segunda, a possibilidade de errar. Assim que lhe chamamos, mas é, no fundo, a pessoa não ter medo de errar. Terceira, humildade intelectual. Quarta, agilidade e inovação. Portanto, a capacidade de se adaptar e de fazer coisas novas. Não é? E, por último, percepção da realidade. Isto é interessante e depois, se quisermos mais à frente, podemos aprofundar um bocadinho estas características, porque tem muito a ver com aquilo que há bocado falávamos de outros skills, não é, que são valorizados hoje em dia, e que não é só soft skills. Isto é, estas características são comparáveis. Quando eu digo que são estas as características que foram mais valorizadas, estão ao lado de qual foi o curso ou a formação que a pessoa tinha anterior, se vinha de engenharia, se vinha de direito, se vinha seja do que for, ou se não vinha sequer de uma universidade, não é? de um estudo superior. Não é valorizado qual é a universidade de origem, se vem de Oxford ou de Harvard ou se vem da Universidade do Porto ou se vem da Beira Interior, ou seja, de onde for. Não é relevante também. Não é valorizada a média do curso.
não é valorizado, melhor, não é valorizado, não é tão valorizado, entendido, não me interpretem mal, mas não está no topo da valorização, digamos assim. São outro tipo de características. E são estas características, por isso é que eu digo que nós cada vez contratamos mais pessoas licenciadas, se calhar, em filosofia, em que vão trabalhar em tecnologia. Porquê? Porque essas pessoas podem ter capacidade, por um lado, de tal percepção da realidade, mais do que às vezes alguns engenheiros muito qualificados, mas especialistas, não é? Têm, se calhar, um propósito próprio, têm humildade intelectual, isto é, têm vontade de aprender e capacidade para aprender, e têm agilidade e não têm medo de falhar, digamos assim, do erro, não é? Portanto, isso para vos explicar apenas que com este exemplo da Microsoft, eu sei que ainda não é a realidade total do mercado, nem próximo, não é? Portanto, isto não é o que o mercado ainda valoriza, não é? Mas tem acontecido que a Microsoft e outras empresas similares, não é? Normalmente estão um bocadinho à frente deste ponto de vista. E, portanto, se calhar daqui a meia dúzia de anos vamos perceber que a maior parte das empresas, pelo menos aquelas que estão mais à frente e mais avançadas, vão começar a valorizar outras coisas que não é só a área de formação das pessoas, não é? E, portanto, é uma oportunidade gigantesca para quem, para responder à tua questão, Marcos, para quem vem da área das humanidades ou de outra qualquer área, não é? Normalmente a área, eu não referi isso, mas a área das artes, não é? É muito valorizada também, por exemplo, não é? Cada vez mais, por aquilo que incorpora no crescimento das pessoas e na formatação das pessoas. Portanto, eu acho que há espaço para, sem dúvida, há espaço para toda a gente. Muito bem. Pedro, e se calhar, eu acho naturalmente que, e valorizando todo tipo de competências, e é muito interessante perceber, precisamente na Microsoft, que é uma empresa que todos nós conhecemos a história, e perceber que esse tipo de competências são muito valorizadas aí dentro, e saber que também há teólogos a trabalhar na Microsoft. É verdade. Mas a minha questão aqui agora também prende-se, porque na verdade também é preciso continuar a formar engenheiros, continuar a formar informáticos. E aqui a questão é, em termos dessas pessoas que acabam por ser o core, ou seja, os mais, têm os hard skills da parte digital, Portugal está a saber responder, ou seja, mesmo vocês na Microsoft, quando têm necessidade de encontrar pessoas altamente qualificadas nessa área, têm facilidade e, de um modo geral, mesmo porque o Pedro é uma pessoa que está ligada e que conhece a realidade do país, portanto, será que nós estamos a saber delinear uma estratégia para isto ou estamos a ficar um bocadinho à mercê de quem vem lá fora, ou estamos até a deixar sair os bons que formamos lá para fora, o tal brain drain ou a fuga de cérebros, como costuma ser chamada. Portanto, estamos a saber agarrar os bons e estamos a formar bons que chega. Pois, a questão, eu não tenho uma resposta clara, não é, para isso, porque as mudanças na são muito rápidas também a esse respeito. Isto é, está tudo felizmente a mudar e acho que há aqui oportunidades novas que se criam e que se geram, não é? O que eu diria é que nós temos algumas... a base de formação nossa não é má. Dizer, nós não comparamos mal com os outros. Pelo contrário, temos, aliás, algumas escolas de excelência, nomeadamente até nas áreas das engenharias, desde logo, não é? E a Universidade do Porto, aliás, é bom exemplo disso, não é? Mas também há o Técnico em Lisboa e haverá outras, não é? E, portanto, nós aí temos uma boa base de partida, não é? E que é valorizar, julgo, pelo mercado, não é? Temos quadros normalmente bons porque nós temos algumas características culturais, eu diria, também muito positivas e que são valorizadas. Nós normalmente temos... eu vou dar um exemplo que se calhar é mais interessante contando uma hisria, não é? Eu tive aqui há uns tempos atrás uma reunião com um conjunto de quadros empresariais alemães que estavam a visitar Portugal. E eu um bocadinho provocatório, disse-lhes, eu quando andava na escola, apresentavam-me o modelo de ensino e o modelo cultural até do ponto de vista organizacional, da cultura organizacional na Alemanha, como sendo o exemplo a seguir. E, portanto, diziam, os alemães é que fazem isto bem, porque têm capacidade de planeamento, de organização, de planificação, de previsão do que aí vem, e, portanto, uma perspectiva orgânica e organizada que os portugueses não têm, porque nós sabemos o que dizemos nós próprios, nós costumamos dizer que somos muito baldas, vamos pôr as coisas assim, não é? Muito desorganizados e fazemos as coisas em cima do joelho, não é? Eu dizia, é curioso porque eu andava na escola e toda a gente apontava a Alemanha como exemplo. E eu hoje em dia, quando se estiver a falar para alguém que é mais novo e, portanto, estiver num ambiente escolar ou universitário, não, o que eu digo é o oposto, é que aquilo que aí vem é precisamente o que é mais favorável à cultura portuguesa, onde nós temos a tal flexibilidade cognitiva, que eu há pouco dizia, a adaptabilidade, a capacidade de viver e conviver com
com incerteza, não é? Há uma expressão inglesa gira que é o dancing with ambiguity, não é? O dançar com ambiguidade, não é? Nós somos os melhores do mundo a esse respeito, não é? Aquela famosa, há bocado dizia, do desenrascanço, não é? Nós somos os melhores do mundo a desenrascar, não é? E os alemães têm uma gigantesca dificuldade, porque eles são ótimos a organizar, são ótimos a planear, mas, de facto, quando alguma coisa depois falha e há uma distorção, digamos assim, no plano que estava previsto, eles não sabem reagir, não sabem readaptar-se, digamos assim, e voltar a encontrar os trilhos, não é? E eu digo os alemães, todos os alemães, que é uma história, não é? Porque isto vale, se calhar, para muitos povos, nomeadamente os nórdicos e outros povos europeus, mas de outros no mundo também, não é? Portanto, eu acho que aí nós temos uma vantagem estrutural. A partir de determinado momento, eu diria que nós, se calhar, já não temos tanta vantagem porque não estamos a saber aproveitar esta mais-valia portuguesa, pelo menos, eu acho que na plenitude. Portugal tinha tudo para hoje em dia ser aquilo que eu costumo dizer, o digital hub em termos globais, não é? Porque nós temos uma infraestrutura tecnológica muito boa, temos internet em quase todo o lado no país, não é? Aliás, vimos agora com esta pandemia como nós não tivemos um problema complicado de ligações e de infraestruturas, não é? Claro que há um caso ou outro no interior em que ainda tivemos problemas, não é? Houve miúdos onde aparentemente não conseguiu em casa ter acesso à rede, mas são casos pontuais. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, estão com um problema gigantesco e a lançar programas como o Rural Broadband, não é? E a inventarem soluções mirabolescas para conseguirem chegar à internet a se calhar metade do território. E, portanto, nós não temos esse problema de base. Depois temos temos as boas escolas de formação, temos capacidade, por exemplo, a falar línguas como mais nenhum povo tem, temos abertura a receber pessoas de fora como, se calhar, mais nenhum povo tem no mundo, temos experiência internacional, porque historicamente sempre nos demos bem a descobrir novos mundos, e depois temos de facto este tal sentido, não é, de gerir a ambiguidade, não é, que eu há pouco dizia. Então, temos tudo para isto e para atrair. Cara, ainda por cima, do ponto de vista geográfico, hoje em dia estamos no centro do mundo, entre os Estados Unidos e a China. Portanto, nós aqui estamos... Isto é que é hoje em dia o centro do mundo, não é? Não somos periféricos, ao contrário do que sempre se dizia noutros tempos, não é? Temos sol, temos muitas outras, temos surf, temos tantas coisas para atrair, de facto, e podíamos ser o que, por exemplo, a Estónia está a conseguir ser, evidentemente numa escala pequenina, não é? Que é um país muito pequenino, mas a Estónia hoje em dia tem, por exemplo, 99% dos seus serviços públicos estão online. E eles dizem que não estão 100% porque há uma coisa que eles ainda não permitem que seja feito online, que é o casamento, é a única coisa. E não fazem, não é por razões tecnológicas, é porque dizem que é uma questão, pronto, histórica e quase simbólica, agora, não é? Por exemplo, o divórcio já pode ser feito online, está mais facilitado o divórcio, não é? Pedro, e se calhar, pegando nessa lógica de que nós já temos tudo para ser os melhores, ou pelo menos para sermos bons, porque talvez dizer que temos tudo para ser os melhores possa ser um exagero, mas para sermos bons, o que me parece, e o que eu tenho sentido enquanto estudante, e isso aí eu tenho dito muitas vezes, é que de facto não há o sistema educativo não aproveita o que cada um de nós, enquanto pessoas, pode dar de melhor. É aquela história, também aproveitando a maré das histórias, é aquela história, ou aliás, até há um vídeo muito conhecido americano em que se diz que se nós tentarmos ensinar um peixe a subir uma árvore, o peixe vai ser burro a vida toda. Não é? Portanto, e nós ainda continuamos com este modelo educativo muito formatado, que vem muito da Revolução Industrial, em que se formavam pessoas para trabalhar numa linha de produção, portanto tinham todas que fazer o mesmo, até mesmo a forma das mesas estarem ainda nas salas de aula é muito parecido com isso. E a pergunta que eu lhe colocava até quase num exercício de futurologia, se chamarmos assim, é daqui a 10 anos, e também muito nesta lógica que temos vindo a falar agora da evolução do mercado de trabalho e da própria economia, como é que o Pedro vê a escola? Ou seja, e aqui quer em termos mesmo físicos, da organização do espaço físico, quer na forma de ensinar, os métodos pedagógicos. Aqui também poderá ser interessante no caso da Microsoft, que eu sei que vocês têm uma componente de trabalhar o setor educativo muito grande, portanto, se calhar, que outras ferramentas tecnológicas é que poderão surgir? Ou seja, daqui a 10 anos, como é que nós esperamos que as escolas, e aqui desde o básico até o superior mesmo, estejam a ensinar e no que é que se focam a ensinar? Ou seja, se vão continuar a ignorar o que são as minhas valências enquanto indivíduo, enquanto ser humano, na grande parte enquanto pessoa que se está a desenvolver e ainda estou a descobrir no que é que eu sou bom e no que é que eu não sou, ou se vamos continuar com este modelo em série quase, não é? Sim,
eu não, lá está, não tenho a tal bola de cristal, não é? Mas há uma coisa que eu acho que posso dizer, é que vai ser muito diferente do que é hoje, não é? E digo isto porquê? Porque, apesar de haver imensas resistências no sistema de ensino, e algumas delas são naturais, porque o ser humano resiste à mudança naturalmente, é uma defesa que tem, todos somos um bocadinho assim, não é? E acho que o sistema de ensino tem sido mais até do que a generalidade da sociedade. Não é só em Portugal, tem sido em muitos sítios, é da natureza do próprio sistema. Portanto, os professores resistem muito, não é? Quer dizer, não é nenhuma inconfidência, foi num sítio público. Não há muito tempo atrás, há 2 ou 3 anos atrás, fui convidado para ir a um evento, um congresso de uma central sindical, ou um sindicato de professores, não é? Portanto, era o encontro deles no congresso, num anfiteatro com muita gente, não é? E eu ia falar precisamente sobre a digitalização do ensino, não é? E eu não fui corrido lá à pedrada no final porque, quer dizer, as pessoas eram simpáticas, eram suficientemente cívicas, digamos assim, para não adotar esses métodos. Mas a ideia é que eu fui muito maltratado do ponto de vista, eu percebi, não pessoalmente, não é isso que está em causa, mas aquilo que eu disse foi muito mal recebido. Eu tive pessoas que se levantaram e que, indignadas, disseram, mas a mim, no dia que me tirarem um livro em papel, deixa de fazer sentido o ensino, eu ensinar, porque ali está a essência do ensino, o livro é papel, não é? Portanto, há algumas dificuldades em haver mudanças. Contudo, e agora falando um bocadinho a resposta, eu acho que há momentos de disrupção. Nós estamos a chegar a um momento limite, na minha opinião. Ainda por cima, porque esta crise pandémica, digamos assim, o famoso Covid-19 que estamos a viver, não é? É um tempo que eu acho que não vai ser, se calhar, tão de mudança, ou melhor, o novo normal, como agora se diz, não vai ser tão diferente do velho normal no curto prazo. Eu digo se calhar infelizmente, mas acho que as pessoas vão mudar algumas coisas, mas não vai ser nenhuma ruptura. Mas a prazo isto vai ter efeitos muito grandes. Isto é, a história da humanidade também nos mostra que há momentos que são verdadeiras revoluções, digamos assim, que são indutoras de acelerações históricas. Acontece, por exemplo, nas guerras mundiais, aconteceu noutras pandemias, eu acho que vai acontecer agora. E, portanto, eu acho que a prazo há muita coisa que vai mudar. Não é mudar a partir de setembro, eu acho que isso ainda não se vai notar muito, não é? Mas acho que daqui a 2, 3 anos nós vamos começar a perceber que há um impacto. O mesmo acontece, por exemplo, ao nível da ciência, da inovação, isto é, os milhares de milhões, não é? Ou trilhões, se calhar, que se está a gastar agora por exemplo, a investigação para as vacinas, para se encontrar uma vacina ou um tratamento para a Covid-19, nós no fim do dia, se calhar, nem vacina vamos ter, não é? Não sei, ou vamos encontrar uma vacina qualquer nestes dias, se tudo correr bem, não é? E vamos, se calhar, todos achar que se desperdiçaram milhares de milhões, que foi em empresas que não chegaram a descobrir a vacina, não é? Mas o problema é que normalmente o que acontece é que estes milhares de milhões que são investidos são indutores de inovação, de novidade, aceleram outras coisas que não só a vacina. E, portanto, isto vai acontecer. Portanto, o sistema de ensino, na minha opinião, vai mudar também radicalmente nos próximos anos. Eu acho que provavelmente nós iremos ver até ao final do ano que há alguns projetos já que ainda não são públicos, estão a ser preparados, não é? Do que pode vir a ser a escola do futuro, do que pode ser e a partir do momento que sejam criados estes fatores de competição, digamos assim, com o sistema mais tradicional, a mudança vai ser mais ou menos rápida. Quer dizer, há o exemplo do costume que tem que se dar, nós nascemos, existem táxis no país há décadas e décadas e décadas, não é? E toda a gente achou que era muito difícil porque havia imensas resistências à mudança, não é? Nos táxis. A verdade é que alguém inventou uma app, não é? E deu-lhe o nome de Uber, não é? E criou um sistema, digamos assim, de transporte urbano e a verdade é que nós nunca mais vamos voltar aos táxis tradicionais como eram, não, podem continuar a existir, não é isso que está em causa, mas vão ser residuais. E portanto, o fenómeno Uber é imparável, não é? Ou melhor, pode ser parado, mas é quando aparecer uma coisa nova, não é para voltar para trás. E isso eu acho que vai acontecer um bocadinho também com a nossa escola, quando começarem a surgir novas ofertas, e elas vão aparecer, até porque estas plataformas que estamos aqui a usar hoje, não é? Por exemplo, mostram a inevitabilidade disto. O próprio papel do professor vai mudar radicalmente, não é? Nós olhamos ainda para o professor como sendo alguém que nos vai ensinar, digamos assim, muito conhecimento, mas hoje, por muito fantástico que seja o nosso professor, ele não, quer dizer, eu facilmente, com uma busca no YouTube, encontro o maior especialista do mundo num toque qualquer ou num tutorial qualquer, não é? Sobre aquele tema, e portanto, eu vou sempre preferir ir àquele que é o melhor do mundo, não é? Por muito fantástico que seja o professor ao lado. Portanto, o papel do professor, que vai estar mais próximo da escola, digamos assim, na sala de aula, tem que mudar também desse ponto de vista, não é? Ser mais um colaborador
um mentor, se quiser, do que propriamente aquele que está a passar conhecimento e duro, não é? Como acontecia, pelo menos no meu tempo na escola. Não é? Sim, isso é verdade. Aliás, esse raciocínio tem sido um raciocínio que eu próprio e a FAP também tem vindo a defender, no sentido em que já não faz sentido, em 2020, eu deslocar-me da minha casa, no caso de não morar no Porto, mas imaginemos que eu moro num Conselho de Limites do Porto, que é muito comum em quem estuda no ensino superior no Porto. Eu deslocar-me da minha casa, apanhar o comboio, fazer uma hora ou 1 hora e meia de comboio, para entrar no anfiteatro, sentar-me e ouvir o docente a debitar matéria. Isso, porque neste momento, e em 2020, o acesso à informação já não é problema. Aliás, até o excesso de informação é que começa a ser o problema. Portanto, faz muito mais sentido a mim, quando estudante do ensino superior, eu deslocar-me à faculdade ou à escola ou às instituições de ensino superior para me ensinar, ou pelo menos para me estimularem o pensamento crítico, lá está. Ou seja, eu posso dar até um exemplo pessoal, que é das formas que eu melhor aprendi. Eu, há 2 anos, estava a ter uma unidade curricular, eu estudo ciências farmacêuticas, tinha assim um nome muito engraçado, que é daqueles que só vem nos livros, que se chama Toxicologia Mecanística. Onde de facto se aprendiam os mecanismos de toxicidade de muitas das substâncias. E a forma que o professor, na altura, arranjou, e que até já vem de algum tempo, para nós podermos perceber, primeiro, perceber como é que funciona a substância ativa, e depois, para nós conseguirmos fazer uma coisa que é dificilmente na comunidade científica, e isto eu até creio que é um problema que se pode aplicar à falta de literacia digital da população, que é nós conseguirmos, na comunidade científica, simplificar a mensagem para a população no geral. E ali a ideia era nós também conseguimos comunicar o risco daquela substância ativa a outra pessoa. E como é que nós tínhamos que fazer aquilo tudo? Tínhamos que criar um website. E eu aprendi, claro que era em plataformas já pré-feitas, mas a verdade é que eu hoje, se chegar a uma empresa e dizer, Marcos, faça-me um website, eu primeiro não entro em pânico, porque é uma coisa que já me é familiar e já vou ter alguma desenvoltura. E acho, talvez, e o que eu quero, e normalmente eu vou dizer porque não é preciso investir-se milhões em equipamentos, não é preciso investir-se em infraestruturas, basta querer fazer as coisas de forma diferente, porque ali o professor não teve que fazer um laboratório novo, não teve que fazer mais nada, só teve que passar um bocadinho fora da caixa. E a verdade é que eu guardo essa experiência educativa como a melhor que eu tive durante o meu curso e que estou a ter durante o meu curso e creio que pode ser aprendido. Entretanto, quem nos está a ver, se tiver alguma pergunta para colocar ao Pedro, seja à vontade. Nós também já estamos quase, estamos mesmo em cima do tempo. E se calhar, enquanto aguardamos, e se houver alguma pergunta, vou colocar. Enquanto o Pedro estava a falar, o tema desta conversa é o e-skills, eu estava a pensar que se calhar o significa muito mais do que electronic, que normalmente é o que em inglês quer dizer. Então comecei aqui a escrever algumas palavras, quer em português, quer em inglês, que começam por E, que acho que se podem enquadrar nisto. Eu tenho aqui spirit, no caso do espírito crítico, eager, que é a vontade de querer, a emoção, ou emotional, o electronic, naturalmente, o empreendedorismo, endeavor, ou seja, também esta ideia que se calhar ainda não é muito típica nossa, que é a minha vida, o meu projeto de vida pode passar por ser uma coisa que eu próprio faço. Quero aqui uma adaptação ao século XXI do que é o sonho americano e a engenharia, naturalmente. Portanto, só a dizer que se calhar a ideia que eu tinha quando comecei esta conversa era acabámos focado numa coisa e está a ser completamente diferente. Sim, mas sobre isso deixa-me já agora aproveitar, até porque tem a ver com duas coisas. Acho que a história que contaste é que faz, é excelente e, portanto, acho que explica bem aquilo que eu tentei aqui dizer, não é? E lembrando-me outro facto, quando referias que não é preciso os alunos irem todos os dias para as aulas de manhã e estarem lá o dia todo, não é? Até pelas vantagens que isso pode ter do ponto de vista do well-being da pessoa, não é? Do bem-estar da pessoa, da preservação do ambiente, da sustentabilidade ambiental, as emissões carbónicas e afins, não é? Que cada vez vão ser um tema mais, nos próximos anos vão ser um tema bastante relevante, não é? Portanto, tudo isto vai concorrer para que, de facto, se vá num sentido, não é? E acabará, provavelmente, eu lembro-me agora quando tu dizias, quando tu referias nesta tua última intervenção e os Zés, digamos assim, do que foste lembrando, de forma muito curiosa e interessante, e eu lembrando disto, eu acho que de facto nós, as mudanças da sociedade vão ser de tal ordem que nós vamos ter de pensar
de nos relacionarmos de maneira diferente com o próprio mundo do trabalho. Não é? A lógica que existe desde há muito tempo de que vivemos para trabalhar, não é? Quase um bocadinho a lógica que existe em muitos sentidos, não é? E de que o trabalho é que valoriza e dá dignidade à cidadania. Não é? Eu, às vezes, fala-se muito, sou convidado e dizem, há aqui um grande problema, vamos ser, o trabalho humano vai ser substituído por máquinas, as máquinas vão substituir. E eu costumo dizer, infelizmente, eu acho que não, não é? Eu acho que, infelizmente, não é assim. Porque era fabuloso que, quer dizer, que todos nós pudéssemos usufruir da vida de uma forma diferente, não é? E valorizássemos outras coisas que não seja só o trabalho. Não é? Evidentemente que há aqui um fator relevante, que é o rendimento, e, portanto, nós não podemos perder o nosso rendimento, isso é diferente. Outra coisa é o trabalho, não é? Nós temos um emprego em que somos sujeitos, às vezes, a horários absolutamente descabidos, não é? Em que perdemos grande parte da nossa vida ou no trabalho ou no transporte para o trabalho. Não é? E aquilo que é a nossa família, que são os nossos amigos, que é a nossa própria realização pessoal, não é? A valorização de nós próprios, o dedicarmos aos outros, sermos solidários, podermos dar, ajudarmos aqueles que precisam, etc. Nós não temos tempo para isso, porque é colocado em segundo lugar. Portanto, isto talvez, eu acho que nos próximos anos vai haver aqui mudanças muito grandes e, normalmente, a geração mais nova acho que vai ter um papel fundamental nisso, para tentar não cometer os mesmos erros que outras gerações cometeram. Sim, e só mesmo aqui uma tirada final, que é, eu no outro dia ouvi, já não sei quem é que ouvi a dizer isto, que é, eu tenho a certeza que na próxima revisão do Código de Trabalho, a palavra teletrabalho vai aparecer em muitos sítios. Portanto, isso, acho que isso é um bom exemplo de como é que as coisas vão mudar. Bom, entretanto, parece que quem nos está a ver, temos aqui 2 comentários. Exatamente, o João Pedro Caveira dizer que aquilo, o que era até hoje, primeiro a dar os parabéns ao convidado, eu também partilho disso, e dizer que aquilo que até hoje era normal deixa de ser, que as empresas e o mundo mudaram para sempre. Então acho que é uma boa forma. E neste espírito, eu deixava ao Pedro uma última questão, quase um jeito de conclusão, e que reflete um bocadinho qual é o mote da edição 2020 da Tomorrow Summit. Portanto, que é, de facto, para o Pedro, qual é que é o papel do humano e da máquina no planeta? Eu, antes de mais nada, obrigado ao João Pedro Craveiro pelo comentário e a resposta é relativamente simples do meu ponto de vista, a máquina só faz sentido existir se for para ajudar a pessoa, não é? O humano, se quisermos. E, portanto, às vezes são colocados em confronto, ou em contraste, ou em contradição. Não é comparável. Uma coisa não faz sentido, quer dizer, não faz sentido colocar no mesmo patamar. A máquina existe supletivamente para apoiar. No dia que deixar de acontecer, a máquina não pode funcionar, tem que ser desligada, ponto final. Não é? A máquina não pode surgir para criar problemas às pessoas. Isso é ridículo, é absurdo, é estúpido. Não é? Portanto, a máquina só pode existir enquanto estiver a ajudar o humano. E é desse ponto de vista que tem que ser visto. Não é? Portanto, eu quero que as máquinas, se calhar, substituam algum do meu trabalho, porque isso me vai ajudar a mim. Não é? Há determinado tipo de tarefas que hoje em dia eu não faço, nem ninguém faz. Às vezes, desde há muitas décadas que isso acontece, não é? Quando se inventaram os tiares, por exemplo, não é? Houve um movimento ludista, não é? Contra os tiares e que pegaram fogo aos tiares porque isso ia tirar trabalho às mulheres, nomeadamente, não é? Que estavam a tecer à mão, não é? Portanto, e sempre existiu esses receios. Mas a verdade é que os tiares ajudam-nos hoje em dia e permitiu que as mulheres fossem fazer outras coisas melhores e crescessem, valorizassem-se também na sociedade, não é? E que ainda existem muitas outras coisas. E, portanto, se nós pudermos melhorar a nossa vida usando as máquinas, isso é fantástico. A partir do momento que as máquinas nos vêm criar problemas, disrupções, tensões, têm que ser desligadas. Ponto final, não faz nenhum sentido, não é? Há uma frase que eu costumo dizer, não é? Que é uma citação, não é minha a frase, não é? Dizer que aquilo que me preocupa não é a inteligência artificial, é a estupidez humana. Por vezes, nós humanos é que não sabemos usar adequadamente as máquinas, não é? E usamos-las no mau sentido. Mas as máquinas não têm culpa, não é? Isso é porque os homens as usam no sentido errado, não é? Não é por qualquer outra razão, na minha opinião. Muito bem. Pedro, e nessa nota, e seguindo a lógica, só acrescentar que talvez seja por isso que nos desenhos animados, sempre que alguém inventou um laser que pode destruir o mundo, diz sempre, espera que não caia nas mãos erradas. Muitas tecnologias inventadas no passado caíram em mãos erradas, isso é verdade. Mas é disso que nos temos de proteger, não é? Mas eu tenho a certeza que o futuro certamente estará em boas mãos, não vai cair nas mãos erradas, vai cair nas mãos certas. E, portanto,
Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, principalmente pelos seus contributos e pelas suas ideias. Eu próprio já tenho aqui uma folha cheia de anotações. E, portanto, muito obrigado por ter partilhado connosco este que foi o lançamento da Tomorrow Summit para 2020. Portanto, esta foi a primeira conversa das 10 que vamos ter até ao final do mês de julho sobre o que é a década nos reserva. E depois, em novembro, voltamos com a primeira Summit online em território português. E agradecer a todos. Portanto, Pedro, mais uma vez, muito obrigado e também obrigado a quem nos assistiu. Boa noite. Obrigado, uma boa noite e felicidades para os próximos. Um abraço.